Fala, minha rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo. Vamos falar a respeito agora desse empate, né? Um empate ruim para o Vasco, né? 0-0 com o Olímpia do Paraguai, o limitadíssimo Olímpia do Paraguai, um time que veio unicamente para não perder esse jogo, né? Procurando ali pelo menos empatar para chegar à decisão lá no Paraguai. E o Vasco, infelizmente, né, esbarrou ali na sua deficiência no ataque. O time se portou bem, primeiro tempo muito bom. Tivemos ali 4 oportunidades de gols, né? Uma com o Pumita aos 16, outra com o David aos 19, o Nuno também aos 28 e o Rojas aos 45, mas o time do Vasco sentiu muita ausência do Andrés Gomes, já que a gente sabe que o Andrés, pelo lado esquerdo ali, é uma força muito grande do nosso ataque, é um cara que incomoda muito a zaga do time adversário no 1 contra 1, né? Muita habilidade e também muita velocidade. Faltou também pelo lado direito a velocidade do PH, né, que nas últimas partidas vinha sendo muito importante também para o nosso time. O Vasco, mais uma vez, fez um bom desempenho defensivamente e também na questão do perde-pressiona, mas infelizmente o Vasco não conseguiu vencer uma partida que estava fácil para ser vencida, justamente ali por causa da ausência desses jogadores importantes, principalmente de muita velocidade do time do Vasco. Mostra a diretoria que o elenco do Vasco precisa de reforços e reforços urgentes para a gente poder ali ter mais opções de velocidade no time e também um centroavante que possa concluir a gol, já que o David, jogando hoje como centroavante, teve apenas uma oportunidade e também chutou muito mal, chutou em cima do goleiro. Então tem que o Vasco ter ali opções para poder fazer com que o Pedro Emanuel possa ter ali também, né, opções para mexer no time, já que ficamos muito limitados nesse jogo. Essa é a minha opinião. O Vasco deixou de vencer uma partida que era fácil de vencer e agora ficou tudo para decidir lá no Paraguai. Então vamos ver aí o que o Flávio Dias achou dessa partida, a análise do Flávio Dias lá do Atenção Vascaíno. Resultado muito ruim, né? Resultado péssimo para o Vasco. Péssimo. 0 contra um time que não deu um chute no gol. Não deu um chute no gol por incapacidade. O Olímpia é um time fraco, um time que tem muitas limitações e que vinha de 4 jogos do Campeonato Paraguai com 3 derrotas. Inclusive, no final de semana, perdeu para o 2 de maio pelo Campeonato Paraguaio. Eu entendo quando você faz as alterações que o Pedro Emanuel fez, porque o calendário impõe isso. Você perde jogadores machucados, como foi o Andrés, como foi o Cuesta, como foi o Brenner. O Jair é um jogador que vem de uma inatividade e vinha jogando muito, entendo bastante. Mas esse aqui é o grande problema de quando você mexe demais, e o Pedro Emanuel, depois do jogo de domingo na Bahia, ele já deu a letra. O elenco é curto. É muito curto. E acho que a direção do Vasco, mesmo diante de todas as dificuldades, diante de todos os problemas que a gente já vem falando aqui, divulgando, precisa ter senso de urgência. Senso de urgência. O diretor executivo do Vasco, Admar Lopes, que tem méritos em encontrar o Pedro Emanuel, precisa ser cobrado dos resultados que ele não está conseguindo dar. Porque o Vasco tem alguns jogadores que provam a cada dia que não podem ser usados com constância como sendo jogadores que vão solucionar o problema do Vasco. Não vão. Não vão. O Vasco tem um camisa 10 absolutamente inodoro, insípido e incolor, que é o Rojas, jogador que para mim já deu. Falo isso aqui desde o início. Ele faz um jogo para ele. Ele atrasa jogo. O melhor lance do Rojas, se ele entendesse isso nitidamente, foi uma das melhores oportunidades do Vasco no primeiro tempo. Quando ele, de primeira, na linha de fundo, cruzou e o David perdeu o gol. Então ele, como meia,
ele é facilitador de jogo. E ele não é facilitador. Ele dificulta o jogo, porque todo jogo ele penteia. Você tem um zagueiro como o Saldívia, por exemplo, que hoje marcou ninguém. Mas honestamente, você que está em casa, está nos vendo agora, você tem segurança plena quando a bola vem no Saldívia? Você tem segurança total de que nos embates... Entrou um centroavante novo no Olímpia, um grandão no segundo tempo, ele não ganhou uma bola do cara. Uma bola do cara. A gente vê nitidamente que é um jogador inseguro. Você tem plena certeza que os meninos da base que precisam ser usados estão prontos para entrar e resolver? O Ramon Henrique entrou hoje de novo muito mal no jogo. Muito mal no jogo. O Zuccarello eu não vou nem falar, porque o Zuccarello jogou 5 minutos. A gente tem certeza absoluta, e aí é o grande problema, de que o Marino Inestrosa vai ser a solução dos nossos problemas. Hoje ele deu uma saracuteada, deu um drible ali, deu um drible acolá. Mas é muito mais fumaça do que fogo, sabe? Não é um jogador efetivo. O Puma domina a bola na direita, ele tá dentro da grande área. Ele não vem jogar na dele, na direita. Então não tem leitura tática do jogo. Não vem facilitar o jogo, não vem fazer 1-2. Porque o Paulo Henrique domina a bola, dá o tapa e vai. O Puma precisa da tabela. Mas isso quem tá dentro de campo precisa perceber. E o Marino não percebe. Porque o Marino, assim como o Rojas, faz um jogo para ele. É a caneta, é o drible, é a meia-lua, é a jogada de passar o pé em cima da bola. Esse jogador vai resolver os nossos problemas? E a grande dúvida, o comando do ataque. A gente não pode mais brincar com isso. O Vasco não tem quem faça gols. O Vasco hoje, no primeiro tempo, poderia ter vencido o jogo, decidido o jogo contra o fraquíssimo Olímpia, e não o fez, porque não tem atacante. Não tem. O melhor atacante do Vasco é o Puma, que eu vi hoje durante a transmissão, a galera brincando lá na transmissão da Paramount aqui também. Bota o Puma de centroavante, bota o Puma de centroavante. Porque ele é o cara que ataca a bola, é o cara que ganha na cabeça, é o cara que chuta. É muito pouco. Os artilheiros do Vasco na temporada são o Puma e o Thiago Mendes. A diretoria do Vasco, volto a dizer, entendo tudo que está acontecendo, dificuldade, já falei isso aqui várias vezes, os problemas, mas se de alguma forma tem dinheiro para gastar talvez num meia, esquece. Esquece, a gente precisa de gente na frente para fazer gol. Porque agora o Brenner, que também não é essa solução toda, tá machucado. Se a gente for contar com o David, que hoje quebrou a bola demais, mas demais. O comando do ataque, na ponte, mas todo enrolado com a bola o David hoje. Todo enrolado. Esse lance do Rojas, pô, bate de direita e faz o gol. Ele quis girar o corpo, bater de esquerda, todo torto, todo enrolado para jogar. Sobrou uma bola para ele na esquerda no primeiro tempo, que ele abriu para a perna esquerda, ele bateu mascado sem ter o porquê de ter batido. Enfim, péssimo. E o Spinelli é isso aí, cara. Tentando tirar a bola que nem uma arraia, botando o pé lá em cima. Agora no final dá um chute de primeira num cruzamento do Piton de joelho. A gente vai assim pro restante do ano? A gente vai continuar assim? Foi uma atuação no primeiro tempo boa. O Vasco conseguiu se impor. A recuperação de bola foi absurda. O Olímpia abriu mão de jogar, o Vasco deu pressão, merecia, e no segundo tempo, parece que o time, sabe, degringolou. Quem entrou, entrou mal, quem entrou não manteve o nível de intensidade do primeiro tempo, o Vasco recuou peças, não marcou mais pressão, saída de bola, não conseguiu articular mais nada, um segundo tempo horroroso, horroroso. Voltou a ser aquele Vasco lá antigo. E isso eu falei também antes do jogo. A minha preocupação, por exemplo, é se esse time manteria o nível de atuação tática, posicional e impositiva e anímica que o time titular do Vasco vem jogando. Com Jair, Thiago Mendes, Tietê, Adson, Brenner e Andrés. Será que manteria? E não manteve. E isso discutindo o velho problema da falta de elenco. Acho que o Pedro Emanuel bobeou numa alteração, e eu acho que o Barros foi até o final do jogo sem necessidade nenhuma. O Olímpia não passou do meio de campo.
O Vasco não precisava de mais volante, não precisava botar o Ramon Rick para jogar. Não tinha necessidade de botar o Ramon Rick para jogar. Você podia ter colocado um pouco mais de força, de peso na frente. Traz o Thiago Mendes para trás, que só se sentiu para dar o mérito da retirada, porque não era para sair. O Thiago Mendes podia montar o jogo de trás, podia fazer o time andar de trás. E ele preferiu mudar, provavelmente para poupar para domingo, ok, mas acho que a gente morreu com o Barros sem necessidade nenhuma. O Olímpia era nada no ataque. Nada, absolutamente nada. E a gente empata em 0-0 e acho que a gente fica muito ameaçado para o segundo jogo. Porque lá a história é diferente, lá o Olímpia vem com a torcida, lá é um ambiente diferente, um ambiente hostil. Os caras já criaram aqui algumas animosidades básicas de futebol sul-americano. O árbitro da partida foi até legal, contemporizou várias situações, deu poucos cartões ali. Aquele lance ali da briga lá do pugilato lá dos caras, do David enforcando, a bobagem danada. O brasileiro é muito otário com essas coisas, os caras estão provocando nitidamente. Aí você entra na pilha, quer empurrar, quer bater. Então vai criar um clima ruim para um jogo difícil. Passou a ser um jogo difícil. Porque agora a gente vai ter que jogar para vencer lá. E a gente vai jogar com o time principal? A gente tem um jogo domingo contra o Santos decisivo. Depois a gente joga contra o Palmeiras. No outro domingo, Campeonato Brasileiro, a gente tá na zona. E como é que a gente vai fazer em Assunção? Vai botar um time reserva, um time misto? Não. Vai mesclar? Vai descortinar de novo os problemas? Enfim, ficou complicado. Ficou bastante difícil. A destacar aqui, mais uma vez, a ótima atuação do Puma Rodrigues. Bastante interessado, bastante firme nos jogos. O Robert Renan errou um espaço no primeiro tempo, mas é um jogador muito importante, está evoluindo demais. Thiago Mendes fez uma partida boa, nada assim que o credencia ser destaque absoluto. O Adson se movimentou bem, tentou, foi fominha num lance em que o Puma estava do lado direito sozinho, quis bater de fora da área. Fez um jogo, assim, razoável, mas o resto do time não gostei, não. Não gostei. Nuno apático, David enrolado, o Rojas não falo mais, acho que é um jogador que já deu no Vasco. O Cuiabano, enquanto esteve em campo, também lutou bastante, é um jogador que vai fazer falta no domingo, porque o Piton não entrou bem. Piton entrou sem ambição de atacar, sabe? Teve chance, espaço para atacar no fundo, para cruzar e, sabe? Pegava e tocava para trás o tempo todo, não tem ambição de chegar na frente. É porque a gente acostuma com o Cuiabano, que ataca o espaço toda hora. Assim, eu vejo para o jogo de domingo, o Sousa e o Colídio em condição, eu acho que eles têm que jogar. Não, E acho, honestamente, vou falar uma coisa aqui que eu não imaginei falar. Tem que arrumar um lugar pro Puma do meio para frente. Volta com o Paulo Henrique, porque o Puma é o nosso melhor jogador de ataque, cara. É o cara mais presente na área. E a gente não vai ter, a gente vai ter que jogar com o David, ou a gente vai ter que jogar com o Spinelli, ou então vamos jogar com o Colídio. Esperando que o Andrés volte, pro time ganhar um pouco mais de corpo. E a direção do Vasco, Admar Lopes, espero, eu acredito, que vá resolver essa questão de ataque. A gente precisa, não é porque o Brenner vai ficar 30, 45 dias, que você vai ter a esperança. O Brenner voltou agora a ser o novo Romário. Não. O Vasco continua tendo necessidade de jogadores. Gol. A gente perdeu os 3 artilheiros do Vasco no ano passado em menos de 2 meses e não repôs. E precisa repor. Precisa repor. E a sequência vai ser braba, porque vem Palmeiras, vem Cruzeiro, vem Vitória, vem agora o Santos nesse jogo decisivo domingo. Não foi uma boa atuação, segundo tempo principalmente. E complicou. Ficou difícil da gente passar aí da Sul-Americana, apesar do fraquíssimo time do Olímpia, mas que em casa se transforma, principalmente na jogada aérea. Os caras são impositivos, vão jogar diferente, vieram aqui nitidamente para empatar mesmo, para segurar um resultado, e voltam celebrando um resultado que foi injusto. Claro, o Vasco foi muito melhor, poderia ter vencido, mas por incompetência do Vasco, a gente não consegue sair do 0-0. Então, 21 e rapaziada, 13. concordam aí com a análise do Flávio Dias e também com o que eu falei antes, né, da gente escutar essa análise, né, o Vasco se complicou, mas eu acho também que não é nada um bicho de 7 cabeças
já que o time do Olímpia se mostrou aí muito limitado. É certo que lá no Paraguai eles vão vir para cima, né, com o apoio do seu torcedor, mas aí também tem a questão de que o jogo vai ficar mais aberto e o Vasco, como vem aí tendo muita evolução depois que o Pedro Emanuel chegou, pode aproveitar esses espaços que com certeza serão proporcionados pelo time paraguaio e de repente a gente pode vencer essa partida. Deixa aí seu comentário aqui, como você sabe, seu comentário é importante, hype o vídeo, se inscreva no canal para a gente poder crescer cada vez mais aqui, chegar à meta de 15 mil inscritos até o final do ano e não deixe de deixar o seu like, né? Que é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Valeu? E como eu sempre digo, o Vasco não se explica, o Vasco se sente. Um grande abraço a todos, saudações vascaína.